Você já parou para pensar que o seu fracasso não começou ontem, nem na semana passada? O verdadeiro fracasso começa toda manhã, no primeiro minuto, depois que você abre os olhos. Esse pensamento silencioso ao despertar é mais poderoso do que qualquer meta que você escreva no papel. A Bíblia já dizia isso. De manhã apresentarei a minha oração e esperarei. Salmo 5, 3. Napoleon Hill confirmou: os pensamentos são coisas. Então me diz, o que você entregou hoje para a sua mente? Uma ordem de força ou uma desculpa disfarçada de cansaço? Porque cada amanhecer é um código oculto, e quem não o decifra repete o mesmo destino, vezes sem conta. Você está assistindo ao Princípios da Prosperidade, um espaço criado para te lembrar que cada dia é uma nova oportunidade de escrever o seu destino com fé e ação. Se essas palavras estão ressoando em você, deixa o seu like nesse vídeo para que mais pessoas despertem com clareza. Se inscreve e ativa o sininho, porque aqui a gente compartilha os códigos que transformam a sua mente em riqueza e propósito. E antes de continuar, escreve nos comentários: hoje eu não me falho. Não escreve para mim, não. Escreve para você mesmo, como um pacto com o seu próximo amanhecer. Muita gente acredita que fracassa porque o mundo está contra ela, porque não teve sorte, ou porque não era para ser. Mas a verdade é mais incômoda do que isso. A derrota não nasce nos grandes acontecimentos. Ela nasce naquilo que você faz assim que acorda. Pensa comigo, não é motivação que te falta. O que te falta é um sistema de amanhecer. Você pode ler 100 livros, assistir a 1000 palestras, mas se os seus primeiros minutos do dia forem um caos completo, a sua vida inteira estará sendo construída sobre um terreno instável. Jesus disse: toda boa árvore produz bons frutos. Mateus 7,17. A sua manhã é essa raiz invisível. Se a raiz for fraca, o fruto jamais será abundante. E aqui mora a armadilha. A gente acredita que estar ocupado é o mesmo que estar avançando, quando na verdade é possível passar horas correndo e terminar no mesmo lugar. Ocupação não é produtividade. Produtividade nem sempre é progresso. E o progresso verdadeiro só aparece quando as suas manhãs têm direção clara. Deixa eu te fazer uma pergunta direta. Quantas vezes você abriu os olhos e a primeira coisa que fez foi checar mensagens, redes sociais ou notícias que não acrescentam nada ao seu destino? Você percebe que nesses segundos você já cedeu o seu foco para o mundo externo? Se a sua manhã fosse um sócio de negócios, você o demitiria por ineficiência ou o contrataria porque ele te aproxima da sua visão? O seu destino não se decide às 3 da tarde. Ele se decide nesses instantes invisíveis em que você escolhe o seu primeiro pensamento. O fracasso não chega de uma vez. Ele não aparece um dia com uma placa dizendo: aqui estou, vim arruinar a sua vida. O fracasso é silencioso. Ele se infiltra nas menores brechas, naqueles 5 minutinhos extras que você negocia com a preguiça, no gesto automático de abrir o celular antes de abrir o coração, no pensamento de que hoje vai ser igual a ontem. O mais perigoso é que você nem percebe. Não tem alarme que dispare quando você entrega o seu foco ao descontrole. Não tem punição visível quando você adia o que importa. Só um leve desânimo, uma falta de energia, uma sensação de estar correndo sem sair do lugar. E com o tempo, esse cansaço sutil vira identidade. Você começa a repetir frases como: não sou constante, sempre me falta algo, não sou como as outras pessoas. Mas isso é uma mentira instalada pelo hábito. Napoleon Hill disse com clareza: o pensamento repetido se torna crença, e a crença se torna realidade. Se toda manhã você repete inconscientemente o seu caos,
a sua vida inteira se molda a esse padrão. Deixa eu te fazer 2 perguntas diretas. O que rouba mais futuro de você? 5 minutos extras de sono ou 5 anos da sua vida sem avançar? Quem governa o seu primeiro pensamento? Você ou os resíduos do seu passado? Quando você começa o dia na reação, na confusão, na reclamação, na comparação, você entra no campo de batalha em desvantagem. Porque o mundo não para esperar você se organizar. O mundo recompensa quem já está em movimento quando os outros ainda estão dormindo. E aqui está a verdade que incomoda. O que você repete sem consciência se torna o seu destino. Não é a grande oportunidade que muda a sua vida. É essa decisão silenciosa ao amanhecer. Levantar com propósito ou se render antes mesmo de começar. Cada manhã que você improvisa, a sua vida se torna uma repetição. Cada manhã que você escolhe direção, a sua vida começa a se transformar. Não existe meio termo. Agora escuta com atenção. Amanhã não é apenas um hábito. É um altar invisível. É o momento em que você decide quais forças vão governar o seu dia. O barulho do mundo ou a voz do seu propósito. A Bíblia lembra: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Salmo 37, 5. Esse versículo não é poesia antiga. É um código prático. O que você entrega a Deus ao amanhecer se multiplica ao longo do dia. A lei de causa e efeito diz o mesmo com outras palavras. A primeira causa que você semeia ao despertar desencadeia toda a cadeia de resultados. Semeia caos e colhe desordem. Semeia clareza e colhe progresso. Napoleon Hill resumiu em uma frase eterna: os pensamentos são coisas. Quando você abre os olhos, os seus pensamentos são as primeiras coisas que começam a construir a sua realidade. Me responde isso. Se a sua mente fosse um campo fértil, o que você plantou hoje ao amanhecer? Sementes de fé e disciplina ou sementes de reclamação e cansaço? Imagina o seguinte: toda manhã a sua mente é um jardim limpo, zerado. Você decide se vai plantar rosas de foco ou ervas daninhas de distração. O que crescer nesse jardim será o perfume ou o veneno que você vai respirar durante todo o dia. Você já viu o diagnóstico? Cada manhã pode ser o seu melhor aliado ou o seu maior inimigo. Mas agora eu quero te dar algo concreto, simples e poderoso. Um código que não depende de modismos, de rotinas copiadas da internet ou de motivação passageira. Eu chamo de o código AM. Água, mente e movimento. Há 3 passos simples que blindam a sua primeira hora e te devolvem o controle do seu destino. Primeiro, água. Respeite o seu templo. O seu corpo é o veículo da sua alma. Quando você abre os olhos, a primeira coisa que ele precisa não é café, não é notificação, não é preocupação. Ele precisa de água. Um copo cheio, bebido com intenção, como um ato de respeito a si mesmo. Jesus disse: de dentro dele correrão rios de água viva. João 7, 38. Cada gole que você toma de manhã não é só hidratação. É uma declaração. Hoje eu cuido da minha energia. Hoje eu fluo com clareza. Imagina essa água percorrendo o seu interior como um rio dourado, limpando as toxinas do sono e abrindo espaço para forças novas. Segundo, mente. Direcione o seu pensamento antes que o mundo o sequestre. Aqui está o segredo. O seu primeiro pensamento é a chave de tudo que vem depois. Não deixe isso ao acaso. Se você acorda reclamando, o seu dia inteiro fica contaminado. Se você escolhe clareza, aí o seu dia inteiro se organiza. Napoleon Hill dizia: você é o senhor do seu destino, porque é o senhor da sua mente. Como fazer isso na prática? Dedica 5 minutos de silêncio. Respira fundo e se faz essa pergunta:
O que eu preciso hoje para ficar orgulhoso de mim mesmo ao anoitecer? Não pensa no que o mundo quer de você. Pensa no que a sua alma precisa. Depois escreve em uma folha 3 coisas. Uma ação que te aproxima da sua meta, uma atitude que você vai sustentar ao longo do dia, e um pensamento que você não vai deixar entrar hoje. Isso é estrutura. Isso é direção. E leva menos de 10 minutos. Cada palavra escrita vira um lembrete vivo do seu compromisso. Provérbios 16:3 diz: Confie ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Quando você escreve, não apenas anota, você sela um pacto com o seu futuro. Terceiro, movimento. Ative a sua energia. O corpo é o espelho da mente. Se você o deixa parado, pesado, lento, a sua mente também rasteja. Ou se você o acende, mesmo com um gesto pequeno, a sua mente se expande. Não precisa de 1 hora na academia, precisa de 2 minutos de movimento consciente. Alongamentos, flexões, uma caminhada ao sol, o que você preferir. O ponto é mandar um sinal para a sua mente de que você já está em movimento. A visualiza assim: cada gota de suor é uma ordem ao seu cérebro dizendo: hoje eu não sobrevivo. Hoje eu domino. Esse calor no seu corpo é como acender um fogo interior que mantém o seu foco durante todo o dia. O código AM completo não leva mais de 15 minutos. Mas esses 15 minutos valem mais do que um dia inteiro sem consciência. Por quê? Porque você transforma a sua manhã em um campo de treinamento espiritual e mental. Porque você blinda o seu foco antes que o mundo tente arrancá-lo de você. Porque você prova para si mesmo que a sua palavra pesa mais do que a sua desculpa. Pensa nisso. Se todos os dias você cumprir 15 minutos de água, mente e movimento, que identidade estaria construindo em um mês? Que versão de si mesmo estaria pronta para aparecer em 1 ano? A resposta é simples. Você estaria treinando o homem ou a mulher que sempre sonhou ser. E estaria construindo isso em silêncio, ou enquanto outros continuam desperdiçando as suas manhãs. Napoleon Hill ensinou: o sucesso vem para quem se torna consciente do seu propósito, e o seu propósito começa todo dia ao amanhecer. O código AM não é mais um ritual qualquer. É uma chave mestra, uma afirmação prática de que a sua vida está sob o seu controle, não sob o controle da preguiça, do barulho, nem do passado. Até aqui falamos de ações simples: beber água, escrever, se movimentar. Mas aqui está a verdade mais profunda. Essas ações não são apenas hábitos. São declarações de identidade. Você não é o que sente ao despertar. Você não é a preguiça da primeira hora. Você é o que decide ser no primeiro minuto do dia. A Bíblia lembra: pois como imagina em seu coração, assim ele é. Provérbios 23:7. O que você pensa sobre si mesmo ao amanhecer se torna o seu reflexo ao longo do dia. Deixa eu dizer com mais clareza. Você não é o seu passado. Você é a sua decisão matinal. Se você não é as suas emoções, você é a direção que escolhe. Você não é as suas desculpas. Você é a sua disciplina invisível. Por isso você precisa de um mantra de identidade. Uma frase que te sustente mesmo quando você não estiver com vontade. Quando ninguém estiver te aplaudindo. Quando a motivação sumir. Quero te oferecer 2. Hoje eu caminho firme. Hoje eu não me falho. São simples, mas carregam poder. Porque toda vez que você os diz em voz alta, a sua mente os recebe como uma ordem. E o que você repete se torna o que você é. Napoleon Hill ensinou: a repetição de afirmações leva à crença, e uma vez que essa crença se torna convicção profunda, algo acontece. Esse algo é a sua transformação. Então amanhã, quando o despertador tocar, não pensa no cansaço.
Levanta e repete em silêncio ou em voz alta: hoje eu caminho firme. Hoje eu não me falho. Faz isso todos os dias, até que essa frase não seja mais uma frase, que ela seja o seu caráter. Tem algo que você precisa saber. Muitos homens e mulheres não fracassam por falta de sonho ou de talento. Eles fracassam porque toda manhã acordam, mas continuam carregando o peso de ontem. Já aconteceu com você? Você abre os olhos, mas a sua mente ainda está naquele erro que cometeu, naquela oportunidade que deixou passar, naquelas palavras que alguém disse e que você não consegue esquecer. O corpo está no presente, mas o coração continua acorrentado ao passado. Esse é o motivo pelo qual você não avança. É porque ninguém consegue construir um futuro sólido carregando uma bagagem invisível de culpas. O que você não fecha, você repete. O que você não perdoa, você carrega como limite. O que você não enfrenta, você arrasta. E aqui está o antídoto: o perdão. Não falo de perdoar para justificar. Falo de perdoar para se libertar. Perdoar a si mesmo pelo que você não sabia fazer, pelo que fez errado com o nível de consciência que tinha naquele momento. Isso não é fraqueza. É maturidade espiritual. A Bíblia afirma: esquecendo o que fica para trás e avançando para o que está à frente. Filipenses 3:13. Esse versículo é um mapa. Soltar o passado não é apagar o que aconteceu. É transformar o passado em mestre e não em carcereiro. Deixa eu te fazer uma pergunta direta. Que erro você continua carregando toda manhã como se fosse uma condenação? Não está na hora de soltá-lo para caminhar mais leve? Imagina fechar os olhos ao amanhecer, respirar fundo e dizer em silêncio: hoje eu não me puno. Hoje eu uso tudo o que fui para ser melhor. Essa frase pode limpar mais do que 1000 horas de análise, porque ela te lembra que você não é os seus erros. Você é quem os enfrentou e decidiu aprender. E quando você começa o seu dia com essa verdade, a culpa se transforma em energia, a dor se transforma em sabedoria e o passado se transforma em combustível. Napoleon Hill diria assim: cada adversidade traz consigo a semente de um benefício equivalente. O segredo é não começar as suas manhãs com terra velha, mas plantando uma semente nova. Hoje, escolhe caminhar mais leve, porque quem caminha leve pode chegar tão longe quanto sonha. Agora que você soltou o peso do passado, é hora de construir um sistema tão claro que, mesmo nos dias difíceis, ele te sustente. Esse sistema não se chama motivação. Ele se chama microcompromissos. Muita gente fracassa porque quer mudar tudo de uma vez. Se diz: amanhã vou ser uma nova pessoa, seria do zero. Mas a verdade é que as grandes transformações não nascem de um evento épico. Elas nascem de decisões pequenas, repetidas com disciplina. Deixa eu ser direto. Uma vitória diária é mais poderosa do que 1000 promessas descumpridas. Um compromisso simples, mas cumprido, vale mais do que um plano perfeito abandonado. A Bíblia nos lembra: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Lucas 16:10. Se você é constante no pequeno, está se treinando para sustentar o grande. Uma pergunta a si mesmo toda manhã: qual é a minha mini vitória de hoje? Pode ser escrever uma página, dar uma caminhada de 10 minutos, beber água em vez de café ao acordar, ou simplesmente repetir o seu mantra com firmeza: hoje eu não me falho. Visualiza isso como um calendário onde você marca um cheque dourado toda vez que cumpre. Um tijolo diário que levanta a parede do seu caráter. Napoleon Hill dizia: a constância é a cola que une todas as conquistas. E você pode começar hoje, não com algo grandioso, mas com um microcompromisso que se repete até se tornar inegociável. O sucesso não é sobre intensidade, é sobre continuidade.
E a continuidade se constrói com passos pequenos, sustentados, firmes. Lembra disso. Quem não desiste do pequeno sempre termina conquistando o grande. Quero que você entenda algo fundamental. A sua maior riqueza não é o dinheiro nem o tempo. A sua maior riqueza é a sua atenção. Porque onde você coloca a sua atenção, aí flui a sua energia. E onde flui a sua energia, aí crescem os seus resultados. O problema é que a maioria das pessoas acorda e nos primeiros minutos já entregou a sua atenção para os outros. Mensagens, notificações, redes sociais, demandas externas. Nesses segundos, o futuro delas já ficou hipotecado ao barulho do mundo. A Bíblia adverte: acima de tudo, guarda o teu coração, pois dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4:23. O seu coração, a sua mente e a sua atenção são tesouros que você não pode deixar sem proteção. Napoleon Hill resumiu em uma verdade contundente: a concentração do esforço é o segredo do poder. Quando o seu foco se dispersa, o seu poder se dilui. Quando o seu foco se concentra, a sua vida se expande. Me responde uma coisa. Qual é a notificação que mais futuro já te roubou? Quantas vezes você entregou a sua manhã às urgências dos outros, em vez de construir o seu propósito? Você precisa de um escudo invisível. É uma blindagem que diga: a minha primeira hora é sagrada. A minha mente não está de aluguel. A minha energia não está disponível para qualquer coisa. Imagina que toda vez que você silencia o celular, está colocando um escudo dourado ao redor da sua mente. Imagina que cada respiração consciente é uma espada que corta a distração. Lembra, o mundo compete pela sua atenção a cada segundo. Mas quem domina o seu foco, domina o seu destino. Não deixa a sua vida se dispersar em 1000 direções. Levanta o escudo do seu propósito toda manhã e caminha firme, porque a clareza não é um luxo, é a sua necessidade mais urgente. Esse é o momento da decisão. Porque não basta escutar. Você precisa selar o seu pacto agora mesmo. Quero te propor um gesto simples, mas poderoso. Renomeia o alarme do seu celular com essas palavras: hoje eu não me falho. Amanhã, quando ele tocar, não vai ser um som qualquer. Vai ser a sua própria voz te lembrando do pacto desse instante. Fecha os olhos comigo por um momento. Respira fundo. Inspira, contando até 4. Segura o ar por 4 segundos. Expira lentamente, contando até 6. Faz isso mais uma vez. Sente como a cada respiração você solta a dúvida e recebe determinação. Sente como a sua mente se alinha e o seu coração se fortalece. Imagina agora o amanhecer de amanhã. Você acorda, vê o alarme com a frase: hoje eu não me falho, e sorri, porque sabe que o seu dia já começou com vitória. Napoleon Hill ensinou: um desejo fraco traz resultados fracos, assim como um fogo pequeno gera pouco calor. A sua decisão de hoje é o fogo que vai acender a sua identidade amanhã. Me diz, o que você vai sentir amanhã quando escutar o seu próprio pacto em forma de alarme? Decide agora, porque a sua próxima manhã já começou nesse exato instante. Quero que você leve essa verdade com você, aonde for. Quem governa o seu amanhecer, governa o seu destino. Cada dia que você abre os olhos é uma página em branco. A pergunta é: você vai preenchê-la com as mesmas desculpas de sempre ou com uma identidade nova? A Bíblia afirma: as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Lamentações 3:23. Isso significa que cada amanhecer traz uma oportunidade fresca, limpa e perfeita para recomeçar. Napoleon Hill confirmou com outra verdade: domine os seus hábitos matinais e a vida obedecerá à sua nova identidade.
Imagina o poder de milhares de pessoas ao redor do mundo despertando com o mesmo pacto. Hoje eu não me falho. Imagina a energia que se libera quando uma comunidade inteira decide honrar as suas manhãs e caminhar firme em direção aos seus sonhos. Por isso, quero te convidar a escrever nos comentários: hoje eu não me falho. Não faz isso por mim. Faz por você. Porque quando você escreve, a sua mente registra isso como uma ordem. E quando você vir amanhã, vai lembrar que já escolheu. Se essa mensagem ressoou em você, deixa o seu like para que mais pessoas despertem com essa clareza. Se inscreve no Princípios da Prosperidade e ativa o sininho. Aqui você vai encontrar os códigos que transformam fé em ação, pensamento em riqueza e hábito em destino. Você não está sozinho. Somos muitos que já decidiram acordar de forma diferente. E cada manhã firme é mais um tijolo na direção da vida que você merece.